E aí, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui a live sobre saúde da população negra, arte e outras interseções. Eu vou convidar aqui as professoras Patrícia Casqueiro Góes e Melissa Oliveira Pereira. Vou chamá-las aqui, tá? Só um minutinho. Aqui a Paty. Assim que ela entrar, a gente começa. Chamando Melissa também. Vamos aguardar. Vamos começar em breve. Assim que elas aceitarem. A ideia aqui dessa live hoje é a gente poder falar um pouquinho a partir de um tema muito importante, né? Estou só adiantando aqui enquanto as meninas entram. Que tem a ver com dois grupos que a gente está oferecendo aqui na Casa Plural, né? Um é o grupo de estudos. Opa! Só um minutinho que o pessoal está entrando aqui. Ué, por que não está conseguindo? Opa! Aqui. Você recebeu o convite? Tá. Convidei aqui a Patrícia. Opa. Oi, Melissa. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Não estou te vendo. Não está me vendo? Não sei se é alguma questão aqui da maneira como... Vocês estão conseguindo me ver, pessoal? Quem está aí na sala? Eu vou pedir aqui, Patrícia, eu estou convidando você pela segunda vez. Para mim está parecendo que eu te convidei. Eu vi que você entrou aqui pelo perfil Oriocan. Opa! Oi, Patrícia. Olá. Oi, boa noite. Então, Boa noite. Também não estou te vendo, Nelly. Eu não estou vendo nenhuma das duas. Eu só não vejo Nelly. Vocês me viram agora, não? Eu vou tentar sair e entrar de novo para ver se adianta. Duas. Boa noite, todo mundo que tá aí. Ó, tem alguém sinalizando que deu para ver nós três já. Que deu para ver nós três? Ah, então talvez. Tem uma pessoa sinalizando aqui. Boa noite, Arlete Inácio. Maravilhosa. Todas as presenças aqui, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Vamos só ver se a Melissa consegue. Ó, Michael também está vendo nós três. Então, Gabi, boa noite. Oi, Melissa. O pior é que eu entrei ao contrário aqui, ó. Eu também tinha feito isso. Agora sinalizam que não vê Melissa. Eita, gente. Agora Não, eu estou vendo. não, Melissa. Mas você está conseguindo ouvir? Está conseguindo ver a parte? Ó, Sim, estão dizendo. As três estão aparecendo. Estou lendo aqui. Pode. Bom, eu vou começando. Ó, Ana Carolina, estou vendo as três. Vamos tentar aqui. A Arlete também está dizendo agora aparece as três. Vamos aqui. Agora está acontecendo de eu te escutar bem mal, Nelly. Está o quê? Está baixo? Tá muito
baixo. Não sei como está chegando para o pessoal. Pessoal, estão vendo bem? Estão ouvindo direitinho? Ou tá ruim? Só para a gente analisar melhor. Melissa, você está me ouvindo bem ou tá Tô baixo te também? ouvindo, Melissa. Eu não tô te vendo, mas tô te ouvindo sim. Ó, Gabriela dizendo aqui está ótimo. Ah, então tá. Será que está no alto-falante, Paty? A Melissa está alto também. Ó, Bruna, sim, ouvindo bem as três. Eu vou seguir Agora melhorou. melhor. O Juarez é meu irmão. Ele está dizendo que o áudio está mais baixo que os delas. Isso. Isso, Juarez, é isso. Mas vocês estão conseguindo ouvir, né? Sim. Sim. Tá. Vamos lá, gente. Vamos assim e a gente vai tentando aqui. Gente, então, de novo, boa noite. Né? A gente tem aqui duas convidadas maravilhosas, que a Casa Plural tem muita honra de ter como parceiras, professoras, né? Patrícia Casqueiro Góes, Boa né? noite. Então, arte terapeuta, especialista em psicologia junguiana, que está aí na rede, né, Paty? Aí na rede de saúde mental e está cooperando agora, né, com o município do Rio de Janeiro, na elaboração aí, né, de políticas públicas. Ela vai explicar para a gente já melhor, envolvendo a nossa temática aqui, né, de saúde mental da população negra. Estamos aqui com a Melissa de Oliveira Pereira, que é doutora, né, que tem aí um percurso muito interessante na saúde mental, na saúde coletiva, é autora de livros, né, de algumas publicações, organizadora de outras. Vai contar para a gente também aqui o trabalho dela, voltado para mulheres e loucura, né? E vamos conversar aqui hoje, então, pessoal, sobre saúde mental da população negra, arte e outras interseções, né? Para a gente conversar aqui, bater um papo e aproveitar essas duas professoras especialistas maravilhosas nessa temática tão cara, né? Que é a saúde mental e o que faz, né? O que é intercruza, o que faz parte dela, né? Nas questões ligadas aí a raça, etnia, gênero, classe social. Enfim, as nossas interseções que nos identificam e nos fazem ser quem somos, né? Então, agora, depois dessa breve apresentação, queria pedir para vocês, né, verem um pouco sobre a experiência de vocês e a gente conversar, né, se for possível. Queria que a Paty começasse, pode ser, trazer um pouco de questões. Paty, você Eu pode... começar? se for possível, por favor. Sim, sim. Boa noite a todas, todos, todes. Boa noite, Melissa. Boa noite, Nelly, Casa Plural. Eu tô com dificuldade de te ouvir, viu, minha amiga? Tô com dificuldade mesmo. Eu vou já procurar um fone aqui. Mas venho então me apresentar. Eu sou Patrícia Casqueiro Góes. Nelly já fez essa introdução e acho que a partir dela, nessa conversa, a gente vai se conhecer mais, né? Acho que Melissa e eu vamos poder apresentar a proposta, né, dessa conversa aqui, pensar a saúde mental a partir do que a gente tem compreendido por interseccionalidades, né? Eu, nessa especificidade da saúde mental da população negra, enquanto arte-terapeuta clínica e pesquisadora da saúde da população negra em especial, né, me debruçando a partir dessa experiência das interseccionalidades, mas principalmente a interseccionalidade da experiência de uma pessoa negra, né, compreendendo que a primeira grande interseccionalidade, quando a gente está falando no Brasil, é raça, né? Depois, todas as outras experiências adquirem maior ou menor intensidade de vivências, né? As outras interseccionalidades de
de gênero, de condição do seu corpo físico, sendo uma pessoa com deficiência ou não, questões de gênero e sexualidade, sendo uma pessoa pertencente à população LGBTQIA+, ou não, né? Uma mulher cis, uma mulher trans, um homem cis, um homem trans, tudo isso ganha uma intensidade maior ou menor em acordo com o pertencimento racial da pessoa, né? Então, assim, quando eu me debruço sobre saúde mental da população negra, compreendendo, assim, em termos de Brasil, porque quando a gente pensa saúde mental, a gente tem que entender também quais são as interseccionalidades de uma cultura em específico, né? E aqui no Brasil a gente tem essa questão étnico-racial como uma grande questão na formação do nosso povo, da nossa identidade enquanto povo, né? Da multirracialidade. E quando pensamos a partir do componente raça, né, é a partir dele que todas as outras experiências vão derivar, né? Então, quando me proponho a pensar e convidar outras pessoas a refletir saúde mental da população negra, é justamente compreendendo que neste país não podemos tomar as questões de saúde mental como universais, né? E aqui, inicialmente, pensando na perspectiva da raça, mas Melissa, quando ampliar a interseccionalidade, vai dizer também a partir de outras questões, muito provavelmente, de gênero e etc., né? Porque a gente não... traduzindo as literaturas que encontramos no campo psi, né? E aí vamos ampliar esse campo psi para além da psicanálise, que é mais fortemente presente, né? Nas graduações, nas formações. Em todo o campo psi, a tendência é que tenhamos formações zero-referenciadas, né? E isso é muito sério quando a gente fala em termos de brasilidade, né? Nós somos uma população majoritariamente negra no Brasil, embora na frequentação dos espaços, às vezes a gente tem a falsa impressão de que a população negra seja a minoria, pela forma como ela está ocupando os espaços de uma maneira desprivilegiada, né? Então, quando pensamos em saúde mental, se a gente se debruça no nosso campo de estudos e formação de uma maneira universal, certamente a gente vai incorrer em equívocos na hora de escutarmos, de olharmos para os indivíduos que recebemos e vamos universalizar essas experiências, ignorando o contexto cultural, né, que essas pessoas estão circunscritas. Então, quando pensamos em saúde mental da população negra no Brasil, por exemplo, a gente não pode ignorar que o princípio do sofrimento psíquico de praticamente, se não todas, as pessoas negras brasileiras se fundamenta na experiência do racismo. E aí, cada uma à sua maneira, com um tom de pele mais claro como a minha, é uma experiência com tom de pele retinta mais escuro, já é outra experiência. Sendo mulher, uma experiência, homem, outro, mulher cis, uma, mulher trans, outra, né? Aí vem a questão de classe. Uma pessoa negra com pele retinta, periférica, favelada, vai ter experiências com racismo muito mais dolorosas, muito mais diretas, muito mais físicas, do que pessoas que estão relativamente, aparentemente, protegidas de determinadas formas do racismo por uma experiência de classe social, por terem ascendido ou por já terem nascido na classe média, acessando um pouco mais do que a média da população negra majoritária, né? Então, assim, quando a gente pensa em interseccionalidade no Brasil, ela é muito séria, porque ela revela desigualdades muito profundas que falam sobre como o Brasil nasceu, né? Me debruço sobre saúde mental da população negra, mas também sem nunca esquecer a população indígena, por exemplo, né? Que se a gente vai se aprofundar
né, em como a história do Brasil começa, como o sofrimento psíquico dos grupos ditos minoritários, numa perspectiva de um olhar político, né, sofrem, a gente se encontra com a história do Brasil. Isso é muito sério, né? Então, quando a gente trata a saúde mental pela via das interseccionalidades, a gente vai se encontrar com a cultura vigente de um povo, né? E no Brasil, os atravessamentos são dos cruzamentos mais sofisticados possíveis, né? E aí, bom, eu dou uma pausa aqui para perguntar a Nelly, porque eu não consegui escutar muito bem a introdução, para perguntar se a minha apresentação inicial era dar essa introdução, ou se é para eu falar mais, ou se já é para passar a bola para a Melissa e depois a gente volta e aprofunda mais, porque eu fiquei com dificuldade de escutar na sua introdução. Se era só para eu dar uma introduçãozinha ou já para seguir com a fala toda. Vamos conversando, Paty, né? Paty, Melissa, vamos conversando, né? Achei super importante tudo que você está trazendo, né? Porque é isso, né? A gente vai ver aí, a Melissa vai tomar a palavra, vai falar com a gente melhor sobre as interseccionalidades, né? Mas a gente pensando assim que esses fatores são fatores, né? Que dizem de relações de poder, né? Exato. Questões ligadas, né? A raça e etnia, ao gênero, a como os corpos se colocam, né? São diferenças que vão se transformando em hierarquias, né? Exato. E aí, né, tudo isso que você está dizendo, né, Patrícia, é muito sério quando a gente pensa as questões de saúde mental, né? Sim. É isso, vão estabelecendo essas relações, né, de poder. Mas obrigada. Sim. E a gente vai conversando, né? Vou falando aqui, né? Agora, se a Melissa puder trazer um pouquinho, né? E a gente vai batendo essa bola, né? Depois vocês poderem colocar, né? Como nas práticas de vocês, né? Isso vai aparecendo, o que aproximou vocês dessa temática. A Patrícia já começou trazendo, né? É isso. Vamos lá, Melissa. Bom, boa noite, Nelly, boa noite, Patrícia. O pessoal está entrando aqui, muita gente querida, né? Lia, Gabi, tô vendo aqui Bruna, André, Leide, enfim, né? O pessoal que a gente também vem trocando aí algum tempo sobre saúde mental, alunas e alunos queridos, pessoal que está chegando também muito interessado na Casa Plural. Agradecer a vocês por estar junto aqui hoje, né? Patrícia, que eu queria já muito conhecer, ela é a própria proposta do curso, né? E aí te dizer, Patrícia, que é muito bom estar com você hoje, te ouvir, né? Eu acho que essa proposta da Casa Plural, de fazer lives com professoras, aproximando o corpo docente, é realmente muito interessante. Né? Então, Nelly, te agradecer, viu, por participar nesse espaço. Acho que tem aqui um espaço sendo inaugurado a partir de cursos, de grupos de estudos, de supervisão, que é um espaço muito rico, né? Eu estou bem feliz de compor esse espaço, porque eu acho que é uma oportunidade, né, de sair da formação mais hegemônica e poder propor temáticas que nos atravessam, que nos tocam, nos afetam, um espaço também mais livre, né, de pulsante, né, então estou bem feliz, né. E aí, claro, chegar hoje à noite, uma noite de quinta-feira calorosa como essa, né, e poder conversar um pouquinho sobre saúde mental interseccionalidades, sobre racialidades, negritude, branquitude, que é um tema que eu queria também trazer um pouquinho hoje, que é uma oportunidade muito rica, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Patrícia falou um pouquinho, né, de como tem pensado o campus, querendo te ouvir, Patrícia, então não vou nem me alongar muito, não, para poder passar para você. Mas só para contextualizar um pouco, né, eu sou psicóloga de formação, construí aí o percurso na saúde pública desde dos serviços de saúde mental, CAPSI, CAPSI, até posteriormente pesquisa, né? E hoje volto para a rede no lugar de supervisão. Então, pensar
saúde mental, pensar interseccionalidade, pensar relações que atravessam e constroem tanto sofrimento quanto possibilidades de cuidado, para mim é muito rico, porque tem me convocado aí nos últimos anos por muitas frentes, né? Sem esquecer também essa frente do movimento social, que eu gosto de dizer é onde me constitui de fato, né? Acho que a luta antimanicomial é o espaço que mais me forma para poder chegar e poder pensar sobre essas temáticas, né? E acho que é importante dizer também que não são caminhos construídos sozinha, né? Então, inclusive, muitas pessoas que têm ajudado a pensar hoje na sala de aula, nos grupos terapêuticos, são pessoas que estão por aqui hoje passando, já entraram, já saíram, já entraram de novo aqui, estão aqui com a gente no chat, né? Então, acho que pensar saúde mental e interseccionalidades tem sido, para mim, sempre uma aposta coletiva, né? Queria falar isso também aqui de início. Que me parece um convite, né, das interseccionalidades como um todo. É abrir mão, de maneira mais geral, dessa ideia de um eu singular. Em singular não, singular com certeza mas esse eu individual, né, ilhado, isolado em si mesmo, em si mesmado. Hoje, mais cedo, a gente conversava numa supervisão sobre a ideia do eu plural, né, que eu acho que a gente pode pensar a partir de diversas perspectivas e, sem dúvida, mas também sujeitos históricos, coletivos, grupais, marcados pelas relações de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, de orientação sexual, identidade de gênero, deficiência. Nós não somos sujeitos neutros na sociedade, né? Nem os nossos sofrimentos, nem os cuidados e possibilidades que a gente encontra em saúde mental. Então, dessa maneira, eu faço coro a Patrícia, acho que a gente precisa pensar entre todas essas relações sociais a questão racial como central, especialmente num país como o Brasil, o último país a abolir a escravidão no mundo, né? Em que Sueli Carneiro, entre tantas outras intelectuais, Lélia Gonzalez, me chamam a atenção para esse racismo marcado por uma suposta democracia racial, que serve apenas para invisibilizar todas as relações de poder marcadas pela branquitude, que marcam o manicômio como lugar também de atualização do racismo, também como atualização da misoginia, os manicômios enquanto hospitais psiquiátricos, mas também enquanto comunidades terapêuticas, os manicômios enquanto saberes psiquiátricos e psicológicos marcados por uma suposta neutralidade, e que na rede de saúde mental, nas escolas, a gente vai ver que na sua suposta neutralidade, na sua suposta democracia racial, vão diagnosticar crianças negras e pobres como com transtornos muito localizados, né? Antes muito marcados pelo TDAH, hoje em outro momento histórico muito marcados pelo transtorno opositivo desafiador, né? Se branca, TDAH, se negra, TOD, acho que já é um convite para a gente pensar. Acho que marca aí também ou como que mulheres, e a gente vai falar um pouquinho de gênero depois, com certeza, né? Mas ou como que mulheres não estão localizadas no mesmo lugar, não existe saúde mental da mulher no singular, né? Antes de tudo, falar aí de mulheres no plural, né? Estava hoje à tarde numa banca que falava de mulheridades a partir de Beatriz Nascimento, queria fazer esse resgate aqui para pensar mulheridades também da saúde mental, né? Então, acho que começar por aí nossa conversa de hoje, né? Começar por aí a nossa troca. E é isso, agradecer por esse espaço, existir, estar podendo se colocar no campo psi e por eu ter a honra de participar aqui, poder ouvir com a Patrícia, aprender bastante também. Certo. Obrigada, Melissa. Sim, só reforçando, né? O que a Melissa trouxe, essa live, pessoal, tem a ver com grupos, né? Grupos que a gente está oferecendo aqui na Casa Plural, para a gente aprofundar
alguns temas que às vezes nas graduações ou nas outras formações a gente não consegue se debruçar tanto, né? E tendo aqui pessoas, né, que trabalham, que têm uma clínica muito potente voltada para esses temas, né? Então, a Paty, né, a gente está aí com a professora Patrícia Casqueiro Góes, a gente está com um grupo de estudos de caso, né? A partir da obra de Conceição Evaristo, essa grande referência, né? Que é Confiável Fêncio, né? E também o grupo de supervisão em psicologia analítica, né? Junguiana. E a Melissa está com a gente no grupo de estudos de saúde mental e interseccionalidades. Mas então, queria ouvir também aqui de novo, Patrícia, né? Falar um pouquinho, se quiser, a partir das provocações que a Melissa deixou, também, né? Se você quiser falar de como aparece na sua prática, eu, a partir, né, da Conceição Evaristo, enfim, fica à vontade para você trazer aí o que está te provocando. Perfeito, vamos nós. É bom que a conversa é um fio que vai se sendo desenrolado, né? É bom assim. Melissa trouxe muito uma provocação a partir de um trabalho na rede de atenção psicossocial, né? E eu também venho da rede de atenção psicossocial, não atuo mais nela, né? Estive durante 8 anos nos CAPs AD, álcool e outras drogas 3, né? Alta complexidade, altíssima, 24 horas. E quando falamos, né, sobre o público majoritário que faz o uso nocivo, problemático de álcool e outras drogas, a gente cai no sofrimento psíquico da população negra, assim, de cara, né? Assim, é apresentado de frente, não tem contorno, né? E quando esse sofrimento psíquico chega em forma de uso nocivo, abusivo, destrutivo, problemático, né, de substâncias psicoativas, o grande desafio, né, que eu sinto nesse trabalho de buscar a singularidade do sofrimento psíquico das pessoas, né, tirar um pouco da atenção da droga, né? Que a gente tem um discurso que centraliza a droga na experiência das pessoas que fazem uso nocivo, né? A Melissa estava falando da própria luta antimanicomial, e dentro da luta antimanicomial a gente precisa pensar também nos indivíduos que fazem uso problemático de substâncias, mais num lugar de sofrimento do que na experiência do senso comum, né, de fazer uso nocivo de drogas sobre más companhias, sobre não tem nada que fazer da vida, não quer nada com a vida, ao contrário, né? Eu acho até que as pessoas que fazem uso nocivo de substâncias, elas estão querendo muito com a vida, só que elas não estão conseguindo se haver com a vida por algum motivo, né? E terminam recorrendo a esse recurso, né? Então, quando a gente se depara com o campo de álcool e outras drogas, e compreende o uso da droga como um recurso para lidar com o sofrimento psíquico, aí a gente corre atrás do sofrimento psíquico, né? E nessa investigação do que é que faz essa pessoa sofrer, quando se é pertencente da população negra, a gente vai encontrar as diversas facetas do racismo na vida dessa pessoa. O primeiro deles, o racismo ambiental. O local onde ela mora. Como o local onde ela mora é tratado, né? Eu me recordo de uma mulher que eu atendi, que chegou num atendimento pedindo que eu a colocasse em contato com o médico, porque ela tinha problemas de sono e tal. Não conseguia dormir, hipótese nenhuma. E aí, enfim, né, ampliando, aprofundando esse atendimento, ela traz que a casa dela, em especial a localização da casa dela na favela Cidade de Deus do Rio de Janeiro, era um ponto ali onde as rondas dos helicópteros aconteciam em rasante.
E isso era feito na madrugada, isso era feito às 5 da manhã, 6 da manhã. Então, essa pessoa estava pedindo remédio para conseguir dormir, né? É de fato um problema de sono, é de fato uma questão com a insônia, com elementos perturbadores que ocorrem ali, com tumultos, vou usar um termo de Inês da Silveira que eu adoro, era algum tumulto interno, de fato, ou era um tumulto da cultura que ela habita, do território que ela habita, né? Tratando o seu território de uma forma violenta e que a impede de dormir. É uma questão de medicação, né? Então, quando a gente recebe a população negra em sofrimento, pessoas da população negra em sofrimento psíquico, é preciso olhar o básico, o território onde ela vive, que já é a primeira experiência do racismo, né? Falta de saneamento básico em muitos casos, isso é racismo ambiental. Ela já vai sofrer com isso, já é gerador de sofrimento psíquico, né? A pobreza, a falta de comida no prato. Pessoas que atendi, que quando passamos por aquele pico do bujão de gás a R$ 100, e ainda está muito caro, voltaram a cozinhar com lenha, com lata cheia de álcool dentro de casa. Isso é sofrimento psíquico, né? Não é apenas ficar procurando tumultos internos, diagnósticos clássicos, né? Seu comportamento está assim, você está sem sono, vou te dar um remedinho. Você está muito agitado, e aí não entende o que a pessoa está vivendo no território dela, que é invadido por operações policiais violentas todos os dias, quando é o caso de uma pessoa nessa experiência periférica, né? Porque a população negra não se resume à população periférica, embora a maioria dela seja periférica, né? Mas quando você não faz uma investigação da experiência comunitária, territorial, cultural, né, histórica, de onde surge esse indivíduo, essa pessoa em sofrimento psíquico, é muito possível que se vá compreendê-la de uma maneira universal, clássica, excludente e pior, patologizante, né? Quando a gente pensa que eu tô falando, né, a partir desse fio da rede de atenção psicossocial, que naturalmente, embora o SUS, no seu preceito de universalidade, ele termine sendo uma experiência muito classista, né? Basicamente frequenta o SUS quem não tem plano de saúde, em termos de saúde mental, quando temos uma pessoa da classe média, porque ela esgotou seus recursos na rede privada e desacredita também daquele processo e vai para a rede pública, que tem uma outra perspectiva, né, base comunitária, etc., a gente termina atendendo basicamente pessoas no lugar da pobreza e da miséria, da situação de rua, né? Então a gente se depara com o pior do Brasil, no sentido do que o pior do Brasil produz de sofrimento psíquico, né? O pior do Brasil na sua violência de Estado, o pior do Brasil no racismo ambiental, o pior do Brasil na violência policial, o pior do Brasil nas violências de gênero, o pior do Brasil... E vamos lá, a lista é gigante, né? Enorme e sofisticada nos detalhes. E tudo isso é produção de sofrimento psíquico, né? Se ao receber uma pessoa na população negra muito melancólica, né? Isso ocorre muito. Muito melancólica e diz que faz uso de álcool para se expressar, para conseguir conversar, para conseguir dançar. E você não investiga a história familiar dessa pessoa e não compreende de onde parte a experiência de negritude dessa pessoa e não compreende que a população negra já nasce com a máscara de silêncio em sua face, aquela que tem uma imagem eternizada na escravizada Anastácia, né? Não se compreende que a população negra já nasce numa cultura que a quer calada, emudecida, silenciosa e inexpressiva. Então
no atendimento e recebe um rótulo, né, sem muito aprofundamento, um diagnóstico sem muito aprofundamento, de que essa pessoa é emocionalmente embotada, de que ela é emudecida, de que ela é tímida, de que ela não se coloca, de que ela não se posiciona, de que ela não fala das suas emoções, né? Sem a profundidade de onde esse suposto embotamento, né, é construído em base de um silenciamento histórico, estaremos enxergando esse indivíduo pela metade, porque quando a gente fala, que eu obviamente estou falando em especial da população negra, mas quando a gente fala das diversas experiências de opressão, né, a gente precisa fazer uma clínica que tenha uma escuta sensível histórica, cultural, para que também as nossas intervenções tenham sim uma sensibilidade política, né? Porque se engana quem acredita que a clínica e a política não se misturam, né? Elas estão imbricadas o tempo inteiro, por isso existe luta antimanicomial, inclusive, né? Porque determinada política propõe mais sofrimento psíquico, encarceramento em massa de outras formas, silenciamentos de outras formas, a diversos corpos, pessoas, individualidades, singularidades, pensadas para serem excluídas, eliminadas, problematizadas, patologizadas, né? Então, se a clínica ela não vai além dos manuais clássicos das psicologias, das psiquiatrias, eu falo no plural, que são diversidades de pensamentos, mas quando a gente esbarra no pensamento clássico, ele tende a ser universalizante. A tendência da gente produzir uma clínica mais patologizante e que não acolha determinados grupos de pessoas, determinados grupos populacionais é enorme, né? Porque, assim, a universidade está mudando muito devagar, né? Ela está se esforçando para acompanhar, mas a resistência ainda é muito grande. E quando a gente parte para, por exemplo, um espaço como é a Casa Plural, como outros espaços estão se propondo a ser, trazendo o específico, né? Entre tantos específicos, entre tantas especificidades que podem compor a singularidade de um indivíduo, a singularidade do sofrimento psíquico de um indivíduo, aí a gente acaba construindo mais chances de não apenas acolhermos as pessoas que nos chegam com seu sofrimento psíquico na profundidade, na raiz da sua experiência, na radicalidade da experiência desse indivíduo, mas a gente acaba também se dando a bonita oportunidade de, trabalhando com essas pessoas na radicalidade da sua experiência no mundo, promovermos transformações sociais e coletivas, né? Acho que o que me motiva muito no meu trabalho enquanto arte-terapeuta, mesmo quando estava no SUS e agora na experiência do consultório também, e outro campo de atuação que a Nelly comentou, que depois eu partilho já para não atravessar, que é o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, né? Quando a gente está com essa consciência política e clínica em diálogo refinado, sofisticado, as nossas atuações de fato estão semeando transformações, né? E muito para além das nossas expectativas, porque nós, quando clinicamos, a gente recebe uma pessoa em sofrimento, a gente tem que cuidar muito das nossas ansiedades, expectativas, né? A gente quer ajudar a pessoa, ainda mais quando a gente enxerga com clareza o que está acontecendo ali. A gente quer muito que a pessoa avance, desabroche, elabore suas questões. E quando a gente tem essa compreensão política, mais ainda a gente quer que a pessoa descubra o seu lugar de empoderamento político, existencial, né? De que a sua existência seja afirmada na sua plenitude. Então, quando
quero construir a partir da clínica que eu acredito desenvolver, né? Que eu acredito desenvolver porque a clínica é movimento, nós que estamos clinicando, precisamos, e aqui é um espaço de formação continuada, continuar o nosso processo de formação o tempo inteiro, né? Enquanto arte-terapeuta, eu não recebi questões étnico-raciais na minha formação, né? Estudei um pouco os arquétipos lá, passei pelos arquétipos na mitologia iorubana, os orixás e tal, mas muito raso. Não era uma questão politizada dentro da clínica, né? E isso não ocorre só dentro da formação em arte-terapia, né? Na psicologia também. Temos aí agora, por exemplo, a Universidade Federal do Sul da Bahia, com uma reitora muito poderosa, implementando agora uma grade curricular muito politizada nos cursos que apresenta, mas isso ainda não é uma realidade brasileira, né? Mal falar sobre gênero, imagina falar sobre raça, né? Então, assim, no momento, é pelos cursos de formação que a gente sofistica as nossas atuações clínicas e nas nossas atuações clínicas a gente precisa se perguntar, sabe? Era algo que eu provocava muito dentro da rede de atenção psicossocial, nas construções da luta antimanicomial, para quem estamos atuando, a serviço de quem estamos clinicando, né? A serviço de quem estamos aqui, porque a institucionalidade ela é muito delicada, ela também, e aqui eu como uma pessoa que pensa por dentro da teoria do Jung, né, da psicologia analítica, e também faço as devidas críticas e acréscimos e problematizações à teoria de um homem branco suíço, europeu, né? Então eu jogo a Conceição Evaristo na cabeça dele, eu jogo a Carolina Maria de Jesus na cabeça do Jung, eu trago a Anísio da Silveira alagoana junto dele, que ele conheceu, né, e tudo mais. Então, assim, eu problematizava muito dentro da rede de atenção psicossocial, que o tempo inteiro nós nos questionássemos a serviço de quem estamos, porque a institucionalidade no Brasil, né, ela é permeada do inconsciente coletivo brasileiro, ela é permeada dos complexos culturais brasileiros. Eu já estou até trazendo dois conceitos assim, né, da psicologia analítica que eu me proponho trabalhar quando estou inclusive no grupo de estudos, né? Todo espaço de grupalidade, todo espaço de coletividade é permeado de um psiquismo ali constituído. E dentro das institucionalidades isso não será diferente, né? Há um psiquismo que rege um ambiente familiar, há um psiquismo que rege um ambiente escolar, há um psiquismo que rege um ambiente de trabalho, enfim, os diversos ambientes que a gente ocupa. Toda coletividade tem um psiquismo próprio, né? Então, quando a gente pensa as institucionalidades do Brasil, elas estão também contaminadas, digamos assim, né? Tomadas por complexos culturais que serão do racismo, do machismo, do capacitismo, das LGBTfobias e o que mais temos de problema para elencar, né? De novo, aumenta-se a lista das interseccionalidades. Então, se dentro das institucionalidades, dentro da nossa clínica, a gente não tem consciência de que a tendência é seguir o fluxo natural da ordem caótica das coisas, da ordem problemática das coisas, né, nós vamos seguir, provavelmente, desenvolver clínicas dentro da institucionalidade que sigam tratando com normalidade aquilo que não deve ser tratado mais com naturalização, banalização, as violências propriamente ditas, né? E aí, Nelly falou também sobre o grupo que eu me proponho aqui a estudar a saúde mental da população negra, que
a partir da obra Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, né? Eu fui arrebatada por esse livro, a primeira vez que eu li, em 2017. Eu estava atuando dentro de um CAPS-AD no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e eu venho de uma experiência, né? Eu atuei 4 anos e meio na Casa das Palmeiras, que é a obra viva de Nise da Silveira, ali no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, né? Não sei se tem pessoas de outros estados, então estou situando bairro e cidade. E a obra de Nise da Silveira, ela é pautada na posição política, na intervenção radical à cultura vigente, né? E uma das radicalidades mais belas de Nise da Silveira, que muito me marcou, e quando li Conceição Evaristo em Ponciá Vicêncio, eu imediatamente fiz uma conexão, né? Foi que Nise da Silveira sempre declarou que aprendeu muito mais sobre a alma humana lendo a obra de Machado de Assis do que os tratados de psiquiatria. E quando eu li Ponciá Vicêncio, imediatamente eu fui transportada para essa afirmação dela. Eu falei, uau, acabei de descobrir um manual de saúde da população negra, de saúde mental da população negra, né? Porque é uma obra com uma riqueza tão profunda, né, da formação do sofrimento psíquico na população negra brasileira, obviamente ali a partir do recorte da miséria, da pobreza, da falta do Estado, da violência do Estado. Mas quando eu penso saúde mental da população negra, a partir da obra de Conceição Evaristo, não é só sobre pensar a parcela da população negra em sofrimento psíquico que está na miséria e na pobreza, né? Enquanto minha experiência ou a experiência de outras pessoas em outras vivências de classe, enquanto comunidade e população negra, nós também encontraremos as mesmas raízes de sofrimento psíquico que estão numa sociedade que se pauta pela colonialidade, pelo colonialismo, né? Então, a gente vai encontrar nas pessoas negras mais endinheiradas, por exemplo, uma mesma raiz de sofrimento psíquico, manifestada de outras formas. As exclusões serão de outras maneiras. As formas de exclusão, as formas de violência são mais sofisticadas. Elas, às vezes, não serão físicas. Elas, às vezes, não virão com o pé na porta da polícia, de uma pessoa negra que mora em Copacabana. Mas elas virão de outras maneiras. Elas virão. Elas sempre virão. Né? As exclusões acontecerão. A contestação da capacidade virá. Né? Então, é muito crucial trazer a compreensão clínica de que precisamos racializar nossa escuta, né? E aqui, quando eu trago até sobre racializar nossa escuta, eu não atendo só pessoas negras. Né? No meu consultório, eu tenho uma pessoa estrangeira, inclusive, e é branca. Então, eu preciso racializar a minha escuta, o meu corpo clínico de uma mulher negra e o corpo branco da pessoa que eu atendo, que ainda é estrangeira, que tem outra cultura. Né? O contrário também, na experiência clínica, pessoas brancas precisam racializar seus corpos e entenderem, né, se estão diante de outra pessoa branca, de uma pessoa negra, porque a experiência de racializar a clínica, né, embora o devir, o ser pessoa branca não seja encarado como uma interseccionalidade na hora de sofrimento, mas se a gente ampliar as perspectivas direito, a gente vai olhar, né? E aí, inclusive, pela via da psicologia analítica, que a gente pensa os complexos culturais que tomam ali a experiência psíquica inconsciente da pessoa, né? Aos complexos culturais que também atuam no psiquismo de pessoas brancas,
Não há apenas os complexos colados, às vezes, em complexos de inferioridade que vão atuar no psiquismo de pessoas negras das mais diversas formas. Há também os complexos de superioridade que vão atuar no psiquismo dos indivíduos brancos, né? Então, estou aqui me debruçando em saúde mental da população negra, mas também preciso chamar a atenção, já que estamos numa conversa que também traz a interseccionalidade, né, Melissa? Que a interseccionalidade, ela é para todos e todas, né? Inclusive racialmente falando, né? Precisamos entender como opera o psiquismo da população branca, tanto quanto precisamos entender como opera o psiquismo da população negra. O psiquismo da população indígena tem um sofrimento, níveis violentíssimos também, quando conseguem chegar a nós, o que temos de repertório cultural nas nossas escutas, nas nossas bagagens clínicas, para escutar e localizar o sofrimento de uma pessoa indígena. Né? Então, assim, enquanto clínicas e clínicos, a gente precisa assumir o compromisso de nos debruçarmos sobre o que pulsa na alma da brasilidade. Ela é muito ampla. A produção de sofrimento psíquico no Brasil, ela é muito complexa. A gente tem que pensar primeiramente em grupos populacionais, né? Enfim, vamos. Então, né, o pessoal comentou aqui, Michel comentou, te agradeceu a importância do que você Opa! Tá, né, pessoal? Aliás, obrigada a todo mundo que está aqui. Aí eu queria passar para a Melissa, né? A Melissa falou um pouquinho disso que você está trazendo, né, Paty? Também de pensar a branquitude, né? Da gente poder pensar também o sofrimento psíquico e as estratégias de virada disso, né? Como a arte traz aí, né? Bem, então, Melissa, por favor. Bom, estava aqui bebendo muito, né? Porque a Patrícia estava trazendo e podia ficar aqui e continuar ouvindo, Patrícia, que eu acho que está trazendo. Agora eu vou te ouvir. Mas está trazendo uma fala muito rica, né, Patrícia? Eu acho que é isso, né? O quanto, bom, eu venho da psicologia e essa psicologia brasileira, não só brasileira, que é uma psicologia branca, embranquecida, né? Eu, enquanto psicóloga branca, formada por uma psicologia muito embranquecida, né? E aí poder te ouvir, e acho que pra gente que vai fazendo certas incursões pela rede de saúde mental, por alguns debates, isso vai ficando mais próximo, mas nunca nada óbvio. O quanto ainda tem muito tomada por isso, né? O quanto ainda é tão inaugural poder falar de saúde mental, interseccionalidade, né? Talvez cada vez menos, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a estudar sobre gênero. Eu cheguei em interseccionalidade pensando mulheres, e aí fui pensar em relações raciais, fui pensar em relações de classe, que para mim até então era renda, e pensar outros elementos, mas a partir de mulheres, né? E talvez há 10 anos atrás isso ficasse muito mais marcado como algo desconhecido, né? Essa é uma experiência que provavelmente você viveu, né, Paty? Que a gente falava interseccionalidade, aí a pessoa falava inter o quê? Intersetorialidade, interdisciplinaridade, né? Hoje é muito comum, né, que a gente chegue nos lugares e a gente fala interseccionalidade, que as pessoas saibam, estão pensando sobre, estão às voltas com. O que não quer dizer que os desafios diminuíram, ao contrário, né? Eu acho que a gente vem de um momento político muito difícil no Brasil, que impacta a psicologia também muito frontalmente. Estou falando da psicologia muito que é o campo que eu venho, mas a gente pode pensar esse campo psi, que envolve a psiquiatria, a arteterapia, a musicoterapia, o serviço social, né, a terapia ocupacional, ou seja, esse conjunto de saberes que se voltam para o sujeito a fim de pensar sofrimento e também cuidado, né? E acho que, para mim, esse é um caminho sem volta, sabe? Acho que é inegociável, como você bem colocou, sabe? Eu acho que não tem como a gente discutir uma clínica comprometida eticamente, uma clínica rica, uma clínica do cuidado integral, sem pensar
o quanto que os elementos que vinculam gênero, raça, classe, sexualidade, território estão colocados. Se a gente não pensar sobre eles, a gente vai construir. Você usou uma expressão que agora me fugiu, acho que falaram muito disso, né? De uma clínica um pouco pela metade, né? Uma clínica frágil, né? E essa é uma convocação que eu queria compartilhar com quem está aqui hoje, né? Acho que durante muito tempo a gente falava, a Paty estuda a saúde mental da população negra, ela é especialista nisso, então é sobre isso, né? Então é a Paty que vai ser chamada aqui. A Melissa estuda mulheres, saúde mental, então falou de mulher. Não, tem um convite novo colocado para a gente, né? Que diz respeito a pensar relações interseccionalizadas, tanto para o sofrimento quanto para a construção do cuidado, não pode ser especialidade. Tem que ser, né, um compromisso de todos nós. E acho que muito nessa pegada, né, que Paty trouxe, que eu só queria reforçar, porque realmente eu acho fundamental, né, para que a gente não olhe pensando essas relações ainda constituindo e reforçando a ideia de um outro desviante, né? Porque a gente fala de raça e a gente vai pensar, então, no negro, na negra, no indígena, no asiático. No Brasil, vamos falar mais diretamente dos negros indígenas. A gente vai falar de gênero, a gente vai pensar nas mulheres. A gente vai falar de sexualidade, a gente vai pensar na população LGBT. Vai pensar em identidade de gênero, vai pensar na população T. Não, vamos pensar também nessa, como disse Silvio Almeida, nessa ficção, né? Se não Maria Aparecida Bento traz pra gente essa discussão super rica sobre a branquitude, né? Essa ficção que é a branquitude, né? Essa ficção que se construiu de uma branquitude neutra, que é o sujeito do Senhor, que colocaria todos os demais como não brancos, né? Como outro, né? E a mulher negra aí como outro do outro, como a coisa da colomba, enfim. Acho que a gente precisa discutir isso, branquitude, né? O quanto os saberes que se estão marcados, embebidos pela branquitude, né? Partindo da noção de uma saúde mental neutra, baseada em categorias diagnósticas fechadas, né? Muito reduzidas, aí, inclusive a medicação e a determinadas terapêuticas como resposta. E aí eu queria pegar um pouco desse gancho que me chama a atenção também, que é, e daí, a partir daí, né? Como é que a gente vai poder pensar a clínica, então? E aí eu gosto muito de trabalhar com essa ideia da interseccionalidade como um convite, né? Eu sou muito tomada assim, pela obra da Patricia Colles, quando ela diz que a interseccionalidade é, antes de tudo, uma lente analítica. Eu gosto muito dessa imagem, né? Porque aí, a partir do momento que é uma lente analítica, a gente vai olhar para o mundo a partir dela, né? E aí não dá mais para tirar essa lente, né, Paty? Não dá. Se tirar... Impossível. A não ser que você se comprometa com outro esforço. Mas eu acho que não é disso que a gente está falando, porque a gente está falando aqui de uma comprometida, né? Ética ou objetiva, né? Exato. E eu fico pensando muito nisso, né? O quanto que essa lente analítica que a Paty traz aqui pra gente, quando ela olha para a rede de saúde mental, para o sofrimento, para o território, fala, olha, vamos olhar a partir dessa lente aqui, esse sofrimento. Eu fico muito convocada, assim, por essa noção. E a partir daí, eu costumo trabalhar muito, né, com a ideia de 3 convites da interseccionalidade. Eu me sinto convocada muito a partir de 3 convites, né? Um deles, que é geralmente por onde a gente começa, e acho que deve ser isso mesmo, né? É quando a gente passa a olhar o mundo e a clínica e o sofrimento a partir da interseccionalidade, a gente começa a perceber opressões, explorações, manicomializações, sofrimentos marcados necessariamente pelo racismo, pelo machismo, pela LGBTfobia, pelo capacitismo, né? E aí a gente fazendo outra virada aqui, marcado pela branquitude, pela cisgeneridade, né? Pela compulsoriedade, mas também tem outros convites, né? Que eu acho que é o convite que estamos trazendo também a partir para a sociedade, que é pensar de que lugar então eu olho
De que lugar eu falo, né? A gente afirmou durante muito tempo no campo psi. Esse analista, esse terapeuta, médico, psicólogo, arteterapeuta, neutro, né? Analisador, né? Isso cai, porque aí a gente não é mais neutro, né? A gente é também atravessado por essas relações. Então, eu, como uma psicóloga branca, estou na sala de aula, estou na clínica, eu também preciso pensar como a branquitude me atravessa e como que eu escuto e o que eu deixo de escutar pela branquitude que me conforma, né? Pela branquitude que me abre muitas portas, né? Que me faz ser vista e aceita, apesar de mulher como branca, né? Como professora, sem sombra de dúvida, né? Então, acho que esse é um convite que a gente que está pensando em clínica precisa se fazer, né? Sair desse lugar do observador, da observadora, analisador, para um lugar de implicação, né? A partir do momento que estamos implicados nas nossas opressões, mas também nas nossas vantagens sociais, há uma outra clínica da afetação aqui sendo construída, né? Essa clínica do encontro, essa clínica de entrar e adentrar aí nos territórios, né? Para que se construa, então, algo que talvez se refira a um terceiro convite, né? Sem ordem hierárquica, né? Que é como que a gente pode olhar para as agências, né? A partir, então, da interseccionalidade. Agências de político, potências, né? E aí eu fico pensando muito como que a gente vai olhar para o território, né? Para os territórios mais violentados, né? Pela violência de Estado, mas também do tráfico, onde o Estado não chega pela saúde, pela cultura, pela educação, mas chega muito rapidamente pelas forças policiais, né? De repressão, da criminalização, né? No medo. E quando a gente olha para esses territórios, a gente vê que é a população negra que mais sofre e que mais vai ser violentada, e a gente vai ver que também é a população negra, especialmente de mulheres negras, eu acho que a gente já pode dizer isso a partir de vários dados e pesquisas, né? E também são as mulheres negras que estão sustentando a resistência nesses territórios, estão construindo redes de afeto, estão construindo processos de luta, estão construindo saídas de saúde mental a partir das redes de solidariedade, formais e informais, estão construindo forças no território, né? Então, quando a gente acompanha hoje, né, que a interseccionalidade é uma lente analítica, é um conceito que não vem de qualquer lugar, mas vem das mulheres negras, eu acho que a gente precisa também avançar para pensar que a gente só pode pensar uma clínica internacional, interseccional, uma clínica implicada, e aí sim vai ser interdisciplinar, intersetorial e etc., porque as mulheres negras puxaram esse caminho na clínica e também em outras áreas, para lembrar para a gente que não existe clínica neutra. E aí pensar cuidado nesse aspecto me parece, antes de tudo, olhar para os sujeitos, para as mulheres, para os homens e pensar nas potências de vida, né? Então, a Paty falou muito bem disso. Então, além da droga, como eu olho para esse usuário do serviço de saúde mental, para esse paciente que me chega na clínica privada com uma demanda de sofrimento, né? Tem a droga, mas o que tem junto com a droga? O que essa pessoa traz a sua potência de vida, né? Então, olhar para o sofrimento com todos os seus sintomas, nomenclaturas, semiologias e o que mais, né? Então, fulano vem com um diagnóstico, vem com sofrimento, vem com a insônia, vem com ataque cardíaco, ansiedade, mas também é uma pessoa que gosta de futebol, ou que gosta de música, ou que constrói uma rede de tal lugar, é uma pessoa com tal potencialidade. E isso me parece um cuidado interseccional, né? Um cuidado que constrói não apenas os sofrimentos das opressões, mas a partir deles, olhando para os atravessamentos e olhando para as potencialidades. Então, construindo processos de cuidado não para, mas com as pessoas envolvidas, inclusive a partir dos nossos lugares situados, né? Então, fico pensando um pouco a partir daí do que ele provocou, né, sobre o cuidado, a arte. Acho que a arte
é um caminho especialmente rico e privilegiado para a gente pensar a clínica, a vida, né? A partir daí. Enfim, é um pouco do que eu queria trazer nesse primeiro momento, mas eu ouvir um pouquinho mais Patrícia também. Então, nossa, muito obrigada, Melissa, né? Agora também, seus 3 convites, né? Para dizer o mínimo, né? Os convites a gente a pensar, né? Na nossa clínica. Eu estou fazendo aqui um certo encerramento, vou explicar por quê. As lives, geralmente, elas têm 1 hora. Eu não sei se elas duram mais. Ô, Nelly, eu não sei nem que horas são, para falar a verdade. Eu não consigo ver a hora daqui. Eu consigo. São 8h37. Isso significa que o Instagram daqui a pouco vai cortar a gente. Né? Então, é uma pena por causa do tempo mesmo, né? Estou com muito gosto de quero mais, estou com muito gostinho de quero mais vocês, né? Queria ouvi-las aí. Mas acho que a gente está aprendendo muito aqui com vocês, só nessa conversa. Eu digo só, não porque é pouco que vocês trouxeram, mas é porque é pouco tempo, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo Patrícia Casqueiro Góes, queria agradecer Melissa de Oliveira Pereira por trazerem, por convidarem a gente, né, a repensar a nossa clínica, para que não fique pela metade, como o Paty trouxe. Melissa trazendo para a gente pensar as nossas interseções que nos contemplam, né? Também do que a Patrícia falou, de que corpo é esse que está escutando, né? E isso também que Melissa diz desse caminho sem volta, né? Da gente pensar. Muito rico isso que você trouxe, né? É porque eu apresentei vocês como especialistas a partir da saúde mental da população negra e das mulheres, né? Mas isso que você trouxe, Melissa, realmente, né? É um conjunto, não tem como a gente desagarrar, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo a vocês e convidar, queria passar a palavra para vocês se despedirem, mas queria agradecer muitíssimo todo mundo que está acompanhando, a Patrícia, a Melissa, né, que estão aqui se disponibilizando. Lembrar o pessoal que a Casa Plural está aqui fomentando esses encontros realmente, né? E também que a gente está com alguns grupos ligados, né, aos temas que a gente está debatendo aqui. Vejam lá no link da nossa bio, Saúde Mental e Interseccionalidade, com a professora Melissa de Oliveira Pereira, Saúde Mental da População Negra, a partir da obra Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo, com a professora Patrícia Casqueiro Góes, e também grupo de supervisão em psicologia analítica, com a Paty também. Então, agradeço vocês e deixo a palavra para a gente se despedir, né? Sou eu? Eu tô ouvindo mal aqui, chega o ouvido aqui. É minha vez? Sim, por favor, Paty. Pode Sim. ser. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Esse momento, essa troca tão rica, dentro desse território Casa Plural, que se propõe a essa pluralidade no exercício genuíno da palavra, né? E acho que essa conversa foi, inclusive, acho que o próprio conceito da Casa Plural acontecendo, né? A gente entrou aqui numa conversa sobre pluralidades, as pluralidades da vida, né? E como elas estão dentro da clínica, dentro de nós, indivíduos, e nas coletividades que a gente habita e nos constituem, nos atravessam, né? Então, agradeço muito a Casa Plural por proporcionar esse encontro. Melissa, muito agradecida por essa troca riquíssima, eu quero mais. E Nelly, muito agradecida por essa intermediação, né? Acho que é uma ideia muito rica, eventualmente a gente poder trazer essas conversas aqui e apresentar um pouco da proposta, né? Das atividades que a Casa Plural está se propondo
da forma de discutir mundo e clínica que a Casa Plural se propõe, né? Acho que é de suma importância, né? Agora, para finalizar, eu gostaria só de pegar um último fio do que Melissa falou, né? Que é como pensar o cuidado depois que a gente não perde mais essa lente do olhar interseccional para a complexidade do que constitui um indivíduo, uma pessoa no mundo, né? Não apenas sobre seu lugar de sofrimento, mas seu lugar de potência. E quando a gente entende qual é a complexidade, qual é a pluralidade que constitui a singularidade de uma pessoa, né? A gente também tem um direcionamento natural para as nossas intervenções encaminharem a pessoa a olhar para a sua própria potência, né? Aí ela vai encontrar onde reside a sua potência individual, onde reside a sua potência comunitária, onde reside a sua potência cultural. As chances dessa pessoa descobrir o que ela veio fazer nesse mundo se ampliam. Ela rompe com lugares comuns esperados, né? Eu acho que isso, no final das contas, com um trabalho voltado para olhar radicalmente para o que constitui um indivíduo na sua natureza, termina se propondo, né? Voltar a pessoa para olhar, assimilar, integrar sua natureza radical ali, né? Enquanto na sua experiência de raça, de gênero, com ou sem deficiência, enfim, o seu lugar no mundo com questões da sexualidade, enfim. A pessoa assumir essa identidade, se encontrar com a oportunidade de se encontrar com a potência dela. E exercitar, então, esse lugar como uma potência no mundo, individual, comunitária, coletiva, né? Acho que isso é o que de mais bonito as nossas clínicas, quando compreendidas, quando assimiladas da importância fundamental e fundante desse olhar crítico para o mundo, né? Pode entregar para o próprio mundo, no final das contas, que a gente não entrega um resultado só para os indivíduos que a gente recebe, a gente entrega uma outra possibilidade de mundo sendo construído a partir da diversidade de pessoas que a gente recebe, né? Então, agradeço pela oportunidade de a gente estar pensando o mundo a partir dessa conversa nesse momento, né? Isso aqui é uma atitude de pensar o mundo e eu adoro pensar o mundo, né? Isso é o que me move bastante, assim, né? Me conformar pelo que me cerca, mas também, e aí? O que eu vou entregar então? Né? E eu acho que a gente tem que se perguntar o que a gente vai entregar com as nossas clínicas para o mundo também. Né? E é isso que eu acho que, a partir do meu trabalho, a partir do trabalho da Melissa e a própria Casa Plural terminam se propondo. Então, gente, muito agradecida pela presença, todo mundo que passou por aqui. E vamos a um próximo momento mais adiante, nos encontramos também nos cursos, nas aulas, nessas atividades. Um grande beijo, boa noite para todo mundo. Eu fico com vontade dessa próxima vez também, Patrícia. Acho que a gente tem muitas figurinhas para trocar, né? Agradecer aí tudo que você ensinou, que eu pude aprender com você hoje, né? Agradecer a sua fala. Agradecer mais uma vez, Nelly, você pela mediação desse espaço, né? Pela possibilidade que a Casa Plural trouxe dessa conversa. Agradecer o pessoal que entrou aqui hoje, fui vendo vários nomezinhos aqui de pessoas queridas, né, que têm pensado junto à clínica, que têm estado junto aí nesse processo. E esperar esse próximo momento, entendendo, como a Patrícia disse, que pensar o mundo, olhar a partir dessa lente, de olhar crítico, de olhar interseccional, já é a promoção de mudança, né? Já é mover as estruturas de alguma maneira dessa clínica originalmente enrijecida, né? Embranquecida, né? Ensimesmada. Então, é isso. Muito obrigada e esperamos vocês em outros espaços da Casa Plural. Exatamente. Certo, gente. Obrigada. Estamos por aqui hoje e até a próxima. Muito obrigada, Patrícia, e todo mundo. Beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima na Casa Plural. Tchau. Tchau, boa noite.